Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de produto vetorial. Bom, para assistir essa aula, eu preciso que vocês já tenham visto os conteúdos de produto escalar, que já tenham tentado fazer os exercícios. Bom, vocês vão ver que, assim como o produto escalar, o produto vetorial também é uma operação entre vetores, só que de forma diferente não vai ser um valor que vai resultar ao final. O que vai resultar ao final será um vetor, certo? Então aqui vou mostrar o conteúdo para vocês e eu peço que vocês me acompanhem. Bom, essa então é a nossa quinta aula. Antes de começar a falar como se calcula um produto vetorial entre dois vetores, a gente vai fazer uma breve revisão, porque para calcular produto vetorial a gente vai usar cálculo de determinantes, aqueles determinantes de matrizes que vocês já conhecem. Bom, vamos relembrar aqui. Um determinante de ordem 2 pode ser dado por... Aqui é só um exemplo, eu coloquei esses números aqui, 3, 2, menos 4 e 5. Lembrando que determinantes são escritos assim, ó, entre essas barras. Como que calcula determinante de matriz 2 por 2? Ou seja, duas linhas, duas colunas. Multiplica os elementos da diagonal principal e multiplica os elementos da diagonal secundária invertendo o sinal. Então vai ficar 3 vezes 5, 15. Menos 4 vezes 8 vai dar menos 8. Só que como inverte sinal, fica esse menos aqui na frente. Então, menos com menos, mais 8. Então, o determinante desses elementos aqui, 23. Uma das propriedades diz que a permutação de duas linhas inverte o sinal do determinante. Ou seja, quando eu troco aqui a primeira com a segunda linha, vai ficar o seguinte, menos 4 vezes 2, menos 5 vezes 3. Então, vai ficar menos 8, menos 15, que é menos 23 e não 23. Outra propriedade. Se duas linhas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. Então, aqui eu tenho outro exemplo. Ó. A primeira linha eu tenho os elementos 1 e menos 2, na segunda, 3 e menos 6. A gente observa que a segunda linha é 3 vezes a linha 1. E quando eu vou calcular aqui o determinante, vai ficar 1 vezes menos 6, menos 2 vezes 3. Então, vai ficar menos 6 mais 6, que é zero. Uma outra propriedade, ó. Se uma das linhas for constituída por zeros, o determinante é zero. Por quê? Porque eu estou fazendo multiplicação por zero. Ó. 5 vezes 0, 0, menos 7 vezes 0, 0. Agora, determinantes de ordem 3. A gente vai ver como que calcula. Ordem 3 significa que a matriz original possui 3 linhas e 3 colunas. Para calcular um determinante assim, a gente vai dobrar a primeira e a segunda coluna ao final. Ó. Peguei a primeira coluna, coloquei de novo aqui. Peguei a segunda, coloquei de novo aqui. E vou fazer a multiplicação dessas diagonais que vêm da esquerda para a direita. Ó. A vezes Y vezes Z2. Tá aqui. Mais B, Z1x2, mais C, x1, y2. Que são esses três termos aqui em cima. Essa soma, somados. Só que quando eu for fazer a multiplicação dos termos da direita para a esquerda, eu tenho que inverter o sinal, semelhante como a gente faz no caso de determinante de ordem 2. Então, vai ficar menos bx1z1 menos az1y2 menos cy1x2. Lembrando que não significa que esses termos têm que ser negativos. Significa que eu vou colocar o menos para trocar o sinal. Porque se ele for negativo, ele vai ficar positivo. Se ele for positivo, ele vai ficar negativo. Só que nós também podemos calcular um determinante de ordem 3 da seguinte maneira. Ó. Vou escrever isso daqui da seguinte forma. Eu vou desprezar a primeira linha, vou desprezar a primeira coluna e vou escrever os termos que sobraram. Então, vai ficar y1, z1, y2, z2 e vou multiplicar por a. Agora aqui, ó, eu vou desprezar a primeira linha e a segunda coluna, escrever os termos que sobraram. Então, x1, z1, x2, z2 e multiplico por b. E aqui eu vou escrever o seguinte, despreza a primeira linha e a última coluna e escreve x1, y1, x2, y2 multiplica por c. Lembrando de trocar o sinal do termo intermediário. Então, eu transformei um determinante de ordem 3 em 3 determinantes de ordem 2. Pode facilitar muito os cálculos.
Então, note que os três determinantes dessa expressão são obtidos a partir das duas últimas linhas, desprezando-se pela ordem a primeira, a segunda e a terceira coluna, e trocando-se o sinal do intermediário, que é esse sinalzinho aqui que será trocado, do termo do meio. Agora, definição de produto vetorial. Então, vamos lá. Chama-se produto vetorial de dois vetores, tal que o vetor U e V, as coordenadas deles vão ser dadas por x1i mais y1j mais z1k, e V, x2i mais y2j mais z2k. Se representa por U, esse xzinho aqui, ó, que não é multiplicação, quando vocês virem no exercício, vai estar falando de vetorial, então U vetorial V, há um vetor que vai resultar desta operação aqui, ó, semelhante ao que a gente viu aqui agora, ó. A gente vai usar essa relação e vai ter, então, as coordenadas do novo vetor, que vai ser o vetor U vetorial V. O produto vetorial de U por V também é indicado por esse símbolozinho aqui entre eles, ó, que é um chapéuzinho, e lê-se U vetorial V. Bem, matematicamente, nesse caso, não estamos calculando um determinante, pois a primeira linha aqui desse determinante contém vetores em vez de escalares. No entanto, essa representação facilita a resolução. Uma dica, chama-se método prático, para encontrar, então, as três componentes, que vão ser as componentes x, y e z do produto vetorial. A dica é repetir as duas primeiras colunas e se calcular os três determinantes que surgem. Por exemplo, aqui, ó, na primeira linha, eu vou ter 5, 4, 3, na segunda, 1, 0, 1, que no caso aqui vão ser as componentes de U e as componentes de V. Então, vou dobrar aqui 5, 1 ao final e vou dobrar a segunda coluna aqui, ó, 4, 0 ao final. Vou calcular esse determinante aqui primeiro, ó, 4 vezes 1 menos 3 vezes 0, 4. Primeira componente do produto vetorial, 4. 3 vezes 1 menos 5 vezes 1, menos 2. Segunda componente. 5 vezes 0 menos 4 vezes 1, menos 4. Terceira componente, certo? Propriedades. Como foi visto para determinantes, tem essas propriedades do produto vetorial. E como também foi visto para produtos escalares, né? Primeiro, V vetorial U é igual a menos U vetorial V. Isto é, os vetores V vetorial U e U vetorial V são opostos, igual tá aqui mostrando aqui nessa figura aqui embaixo, ó. A partir desse ponto aqui para cima, a gente tem o vetor U vetorial V. E para baixo, V vetorial U, que é igual a menos U vetorial V. Como U vetorial V é diferente de V vetorial U, conclui-se que o produto vetorial não é comutativo, ao contrário do produto escalar, pois lá nós vimos que U escalar V era igual a V escalar U. Portanto, no produto vetorial, a ordem dos fatores é importante. Se eu altero essa ordem, o resultado vai ficar diferente e vai dar errado. Agora aqui, a segunda propriedade. U vetorial V é igual ao vetor nulo se e somente se os vetores U e V são paralelos, pois neste caso, todos os determinantes de ordem 2 têm suas linhas constituídas por elementos proporcionais. Então, aí também pode ser incluídos dois casos particulares. Primeiro aqui, ó, U vetorial, U vai ser igual ao vetor nulo. Por quê? Vai ter determinantes de ordem 2 com linhas iguais, porque eu vou pôr na primeira linha as componentes do vetor U e na segunda também. Segundo caso particular, U vetorial com vetor nulo é o vetor nulo. Por quê? Vou ter determinantes de ordem 2 com uma linha de zeros, porque quando eu for escrever as componentes do vetor nulo, eu vou ter uma linha com zeros e esse resultado do determinante vai dar zero. Agora a gente vai falar de características do produto vetorial. A primeira característica que a gente vai ver aqui, então, é a direção de U vetorial V. Bom, o vetor U vetorial V é simultaneamente ortogonal a U e a V, ou seja, simultaneamente ele faz 90 graus com o vetor U e com o vetor V. Tendo
Tendo em vista que dois vetores são ortogonais quando o produto escalar deles é zero, basta mostrar que U vetorial V escalar U é igual a zero e U vetorial V escalar V é igual a zero. Ou seja, basta fazer essa operação e essa operação para verificar essa condição de ortogonalidade. Bom, então agora aqui a gente vai ver um exemplo da primeira situação aqui, ó, que é U vetorial V escalar U. E vocês podem fazer no caderno de vocês para testar que isso é verdadeiro, U vetorial V escalar V, certo? Então temos aqui, ó, U vetorial V escalar U. Então, no lugar de U vetorial V, eu vou pôr a relação, né? Que são os três determinantes a serem calculados, trocando aqui, ó, o sinal do meio, multiplicado por I, J e K. E aqui, produto escalar com o vetor U, que eu estou escrevendo aqui dessa forma, ó, x1i mais yj mais e1k. Primeiro, vamos resolver, então, esses determinantes. Quando eu resolvo esse primeiro determinante, vai ficar yz2 menos z1y2 multiplicado por i, que é o que nós temos aqui embaixo, ó. Menos, que é o sinal que já estava aqui, z1, x1, z2 menos z1, x2, que é o que está aqui, multiplicado por j, mais x1, y2 menos yx2, que é o que está aqui, multiplicado por k, e repito, escalar u. Bom, agora nós vamos agrupar as componentes que são relacionáveis, ou seja, os termos das componentes I, J e K. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar yz2, x1, certo? Que é o que está aqui, menos z1, y2, x1, que é o que está aqui. A gente está fazendo, então, um produto escalar, certo? Menos x2, z2, y1, que é o que está aqui. Menos com menos aqui vai dar mais z1, x2, y1, que é o que está aqui. x1, y2, z1, que é o que está aqui. Menos y1, x2, z1, que é o que está aqui. Então, refaçam aí no caderno de vocês. Refaçam esse produto escalar aqui, certo? Então, a gente vai ter esses termos. E é fácil notar, ó, que esse termo aqui é o oposto desse, que esse termo aqui é o oposto desse, e esse termo é o oposto desse. Então, isso aqui vai dar zero. Isso implica, então, que U vetorial V é ortogonal a U. Então, aqui, de forma análoga, demonstra-se que U vetorial V é ortogonal a V. Aqui, vocês só vão trocar x1, y1 e z1 por x2, y2, z2 e fazer esses cálculos aí, correto? Agora, a segunda característica é sobre o sentido de U vetorial V. A gente vai usar agora o que se chama de teste da mão direita. Bom, o sentido de U vetorial V pode ser determinado utilizando-se a regra da mão direita. Se os dedos da mão direita forem dobrados na mesma direção da rotação, então o polegar estendido indicará o sentido de U vetorial V. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem enxergar daí. Eu tenho dois vetores aqui. Vou chamar esse vetor de U e esse vetor de V. Eu quero fazer U vetorial V. E aqui está a minha origem. Aqui onde eu estou pegando as canetas é a minha origem. Para fazer a regra da mão direita, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a minha mão aqui na origem e vou trazer o U na direção do V, porque eu estou fazendo U vetorial V. Quando eu faço isso, o meu polegar está para cima. Significa que o vetor resultante do produto vetorial vai ter esse sentido. Agora aqui, como mostra no desenho do slide de vocês, eu tenho o vetor virado para outro lado. Então aqui, esse aqui vai ser meu vetor V e esse aqui vai ser o meu vetor U. Quando eu coloco a minha mão aqui na origem dos meus vetores e trago V na direção do U, que agora eu estou fazendo V vetorial U,
o meu polegar vai para baixo. Significa que o meu sentido do vetor, ó, é para baixo, certo? Isso vale para qualquer lugar do plano que estejam esses dois vetores meus, ok? Ou do espaço. Então, testem aí a regra da mão direita. E aqui tem algumas relações que saem direto, por exemplo, I vetorial J é igual a K, J vetorial K é igual a I, K vetorial I é igual a J, e por aí vai. Agora, o comprimento de U vetorial V. O comprimento de U vetorial V é dado por essa fórmula que está aqui dentro desse quadro. Ó, se θ é o ângulo entre os vetores U e V, então o módulo de U vetorial V é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o seno desse ângulo θ. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês como que chega nessa formulazinha aqui, mas o que vocês têm que guardar então, para fazer as listas, fazer os exercícios, essa fórmula aqui. Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nela. Então, prestem bastante atenção que agora a gente vai mexer com muitas letras, muitas continhas aqui, ó. Sabemos que o vetorial V já desenvolvido pode ser descrito como essas componentes aqui, ó, multiplicado por IJK. Isso daqui sai daqueles determinantes 2 por 2, certo? Logo, o módulo de U vetorial V é eu pegar essas componentes, elevar ao quadrado, somar e colocar na raiz. Então, eu vou tirar o módulo disso daqui. Então, se eu elevo o módulo de U vetorial V ao quadrado, eu tenho que elevar o lado direito também ao quadrado, senão eu vou estar alterando a minha igualdade. Quando eu elevo o lado direito ao quadrado, o quadrado cancela com a raiz e sobra apenas essa expressão aqui que a gente vai chamar de 1. Então, guardem a expressão 1, que a gente vai usar ela depois na demonstração. Temos também que módulo de U vezes módulo de V, aqui é vezes, ó, não é produto escalar. Pode ser escrito como eu pegar x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais e1 ao quadrado, colocar na raiz, vezes x2 quadrado mais y2 quadrado mais e2 quadrado na raiz. Então, é o módulo que a gente já está acostumado a fazer. Módulo de U vezes módulo de V. Podemos escrever módulo de U ao quadrado vezes módulo de U ao quadrado da seguinte forma. Se eu coloco o quadrado aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o quadrado aqui do lado direito. Quando eu coloco o quadrado do lado direito, como os índices das raízes aqui são o mesmo, né? Que é 2, que é o quadrado cancela com a raiz e vai sobrar apenas esses termos fora da raiz multiplicados, certo? E essa aqui eu vou chamar de 2, vai ser a nossa segunda equação. E por último, temos que o escalar V ao quadrado pode ser escrito como x1, x2 mais y1 mais y2 mais e1 mais e2, tudo ao quadrado. Então, aqui eu estou calculando o produto escalar dos dois vetores, só que eu estou elevando esse produto escalar ao quadrado. Então, eu tenho aqui a terceira equação. Então, o que nós vamos fazer com a equação 1, 2 e 3? Vou falar que o 1 é igual a 2 menos 3, certo? Ou seja, esse lado daqui é igual a essa relação toda aqui, que vai ser 2 menos 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. O 1 é essa equação aqui. O que eu vou fazer é só desenvolver esses termos que estão ao quadrado, fazendo da seguinte forma. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo, que é o que está aqui. Faço a mesma coisa para o termo do meio e faço a mesma coisa para o terceiro termo. Desenvolvo o produto notável, certo? Da segunda relação que nós tínhamos, a gente vai fazer apenas a distributiva, certo? x1 quadrado vezes x2 quadrado, x1 quadrado vezes y2 quadrado. Vamos ficar com todo esse termo aqui. E da terceira relação, que era o produto escalar entre U e V ao quadrado, a gente vai desenvolver também esse termo, só que para isso a gente vai lembrar da seguinte relação que está aqui à direita, ó. A mais B mais C ao quadrado é igual
A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Então, olhando essa relação, nós teremos essa seguinte expressão aqui, certo? Bom, então a gente vai provar então que essa primeira equação é igual a essa menos essa. E para isso a gente vai usar esses termos que foram desenvolvidos. Bom, daí vem tudo isso aqui, ó. Essa equação aqui, eu tô falando que ela é igual a essa menos essa, certo? Igualando essa equação com essa, eu tô chamando aqui embaixo e um em cima, significa que são os termos que são iguais, certo? E o que está aqui cortado aqui significa que são os termos que vão ser cancelados com essa equação aqui de baixo. Então, quando eu faço 1 igual a 2 menos 3, segue que vai ficar aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Aqui tá menos 7, porque eu falei que a equação 1 é igual à equação 2 menos equação 3. Então, por isso que aqui está menos 7 e aqui está 7. Por isso que aqui está menos 8, aqui 8 e aqui menos 9 e aqui 9. Então, agora eu vou pedir para vocês desenvolver isso aqui no caderno também para verificar que isso daqui é verdade. Porque a partir disso daqui a gente já consegue provar, então, que a equação 1 é igual à equação 2 menos 3. Ou seja, que o módulo de u vetorial v ao quadrado é igual o módulo de u ao quadrado vezes módulo de v ao quadrado menos o escalar v ao quadrado. Isso daqui se chama equação identidade de Lagrange, certo? Então, agora, de posse dessa identidade de Lagrange, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai facilitar, a gente vai demonstrar então como que a gente chegou naquela equação principal do exercício utilizando esse termo aqui, ó, u escalar v. Ó, sabendo que u escalar v é igual ao módulo de u, módulo de v, cosseno θ, que é uma das equações que a gente viu no produto escalar, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode escrever que o módulo de u vetorial v ao quadrado é igual módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado, que é o que já estava aqui em cima, ó, menos módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado, cosseno θ. Por quê? Notem que esse termo aqui está elevado ao quadrado. Significa que eu tenho que elevar o módulo de u ao quadrado, o módulo de v ao quadrado e o cosseno ao quadrado, que é justamente o que eu fiz aqui, certo? Colocando em evidência, temos o módulo de u vetorial v ao quadrado é igual ao módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado, vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Quando eu coloco em evidência, como esses dois termos aqui são iguais, vai resultar nesse 1. E esse menos cosseno de θ é esse menusinho que estava aqui, vezes o cosseno ao quadrado do θ, certo? E a gente sabe, ou deveria saber, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, 1 menos cosseno ao quadrado vai ser seno ao quadrado. Olha, para não bagunçar muito a cabeça de vocês, tem esse desenhozinho aqui do lado. Que a gente tem aqui, ó, cosseno ao quadrado do θ, mais seno ao quadrado do θ é igual a 1. Só que eu tenho ali que isolar o seno ao quadrado. Quando eu isolo o seno ao quadrado, o cosseno passa para lá negativo. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é justamente o que nós temos aqui. Tirando a raiz dos dois lados, fica módulo de u vetorial v igual módulo de u, módulo de v, vezes seno de θ, que é a equação que a gente vai ter que usar aí para os exercícios. Então, tudo isso daqui foi para mostrar para vocês como que chegamos nessa equação, certo? Guardem bem
para utilizar. Bom, agora, por fim, a gente vai falar da interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Essa daqui é uma parte bem interessante para quem já começou a ler o artigo, viu as aplicações de produto vetorial, vai saber do que eu estou falando. Ó. Observando que no paralelogramo, determinados pelos vetores U e V, ou seja, essa figura aqui, os vetores U e V, a medida da base é módulo de U, ou seja, a base desse paralelogramo aqui é módulo de U, que é o tamanho do vetor U. E da altura é V seno de θ. Por que é V seno de θ? Por que não é só V? Porque vocês notem que o V não é um vetor ortogonal ao vetor U. Ele tem um ângulo aqui, ó, que é diferente de 90 graus. Então, por isso que a gente usa o representante aqui, V seno de θ. A área A desse paralelogramo, a gente sabe que a área do paralelogramo é dada por base vezes altura. Então, a área do paralelogramo vai ser dada por base, que é módulo de U, vezes altura, que é módulo de V seno θ. Ou seja, a área é dada por módulo de U vetorial V. Ou seja, para calcular áreas de paralelogramo, eu posso usar produto vetorial. E algumas considerações finais. O produto vetorial não é associativo, isto é, em geral, U vetorial V, vetorial W é diferente de U vetorial V vetorial W. Agora aqui, para ver que isso é verdade, basta considerar, por exemplo, esses vetores I, J e K. Quando eu faço I vetorial J, pego esse resultado e faço vetorial J de novo, eu vou ter K vetorial J, que é igual a menos I. E quando eu faço I vetorial com o resultado que vai dar aqui de J vetorial J, a gente viu que o vetorial de um vetor por ele mesmo é zero. Então, vai ficar I vetorial zero. Zero não, é o nulo. Vai ficar I vetorial nulo igual a nulo. Então, deu diferente aqui, certo? Aí aqui eu vou deixar como exemplo para vocês verificar. Coloca lá as coordenadas do vetor I, que é 1, 0, 0, do vetor J, que é 0, 1, 0, e a do vetor K, que é 0, 0, 1, faz o produto vetorial e cheguem a esse resultado aqui para vocês verem. 2. Para quaisquer vetores U, V e W, e o escalar alfa, são válidas as seguintes propriedades. Ó. U vetorial V mais W é igual U vetorial V mais U vetorial W. E U mais V vetorial W é igual U vetorial W mais V vetorial W. É como se fosse a distributiva, mas cuidado para não mexer na ordem, tá? Agora, segunda propriedade. Alfa multiplicado por U vetorial V é igual a alfa U vetorial V ou U vetorial alfa V. E aqui a terceira propriedade, U vezes escalar, U escalar com V vetorial W é igual U vetorial V escalar W. Eu coloquei essas considerações finais aqui. Eu quero que vocês também testem elas, verifiquem que são verdadeiras, façam ela no caderno, qualquer coisa pode perguntar sobre essas considerações. E esse é o final. Deixa eu voltar aqui no começo. Esse é o final, então, da nossa quinta aula, certo? Agora vocês vão fazer os exercícios de produto vetorial e a nossa próxima aula será sobre produto misto, que nada mais é da junção de produto escalar com produto vetorial, certo? Então, bons estudos!